Nós vamos então para o tema desta noite. Vou pedir que seja colocado no telão. E você, naquela atitude de fé, de ousadia, de intrepidez, vai levantar sua mão aí num sinal bem, basta de crise financeira. De novo, 1, 2, 3 já. Basta de crise financeira. E o diabo entende esse basta com ousadia, intrepidez, fé, autoridade e poder de Jesus, porque em Tiago 4, versículo 7 está escrito: sujeitai-vos, portanto, a Deus, aqui estamos nós sujeitos a Deus, mas resisti ao diabo, este basta é para o capeta, e ele fugirá de vós. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, aqui está um povo que se sujeita inteiramente a Ti, Senhor. Aqui está um povo que aprendeu também, Jesus, a resistir. Resistir, Pai, é medir forças e não desistir, não jogar a toalha, não se entregar. Ó Deus, não voltar atrás, mas é resistir, Pai. E nós podemos resistir ao diabo, Pai, com a Tua força, com o Teu poder, com a Tua autoridade, com a fé, dom de Deus, com a confiança em Ti, Jesus, com o conhecimento, com a oração, com o louvor, com a adoração, Pai, com a nossa confissão. Nós temos muitas armas espirituais para resistir, Pai, ao diabo, porque Ele é que vai fugir. Não somos nós que fugimos, Pai, é o diabo que foge com suas mentiras, as suas astúcias, as suas artimanhas. Por isso, meu Deus, nesta hora, nessa resistência, Pai, nós damos um basta hoje à crise financeira, Senhor, a todos os problemas de dinheiro, de finanças, e nós faremos isso embasados pela Tua santa e bendita palavra. Assim nós oramos com fé, em o nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém e amém. Aleluia. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Diga: estou sujeito a Deus. Estou resistente ao diabo. De novo, estou sujeito a Deus. Estou resistente ao diabo. Amém. Obrigada, Bispa Silmara. Hoje, amados, nós precisamos entender o que significa a tal da crise financeira. Hoje a crise financeira, ela vai bater em retirada do nosso meio. Ela vai fugir por 7 caminhos. Problemas de necessidades não supridas, problemas de dívidas, problemas de nomes maculados, problemas de vergonha. Hoje isso tem que ter fim. Eu não vim aqui para ver isso se arrastar para amanhã, ou para domingo, ou para o fim do ano, ou para o ano que vem. Eu quero um fim hoje, na minha vida, na vida da minha família, se houver alguma situação, na vida da igreja, na vida das famílias desta igreja, porque a Bíblia Sagrada não fala em crise financeira para o povo de Deus. Você já viu a Bíblia dizer que você terá recessão? Não. Você já viu a Bíblia dizer que você será fracassado? Não. A Bíblia diz que os filhos de Deus serão bem-sucedidos, vitoriosos, bem-aventurados, felizes, realizados. Isto é o que diz a Bíblia Sagrada. Qualquer coisa diferente disso é voz do inferno, é voz de Satanás, é voz do mentiroso. Amém, igreja? Então, se a Bíblia diz que nós somos bem-sucedidos em tudo que nós realizamos, em tudo que nós realizarmos, por que que os crentes vivem se perguntando: como é que eu vou pagar as contas este mês? Como é que eu posso proteger o meu patrimônio? Como é que eu vou guardar algum dinheiro para o futuro? Quanto eu preciso para fazer tudo que eu tenho necessidade? Ou quanto eu preciso juntar para me casar? Quanto eu preciso ter para solucionar um problema ou para realizar um sonho? Ou como é que eu vou sustentar o meu filho quando ele nascer? Ou como eu vou sustentar mais um filho que vai chegar? Todas essas questões em relação à vida financeira assombram a vida daqueles que não conhecem o que Deus diz em relação a essa área. Ou assombram aqueles que não têm disciplina na prática da palavra de Deus.
Porque a verdade é que Deus quer levar os seus filhos a uma vida de estabilidade. Amém? Então nós não estamos aqui para pregar teologia da prosperidade, enriquecimento a qualquer custo, o ter por ter, absolutamente. Nós não concordamos com estas barganhas, com estas campanhas, com estas lorotas de que Deus quer te dar para que você seja rico, para que você tenha abastança, para que você pise nas pessoas. Não, a Bíblia não diz nada disso. Mas a Bíblia fala de um Deus de estabilidade. A Bíblia fala de um Deus que nos quer prover segurança. A Bíblia fala em prosperidade. E prosperidade é ter sempre, não pode ter altos e baixos. Em tudo, então todas as áreas, incluindo a financeira, ampla suficiência, ou seja, tem que dar para tudo e sobrar. Isto é prosperidade bíblica, na definição da Bíblia Sagrada. Então, todas estas questões que assombram as pessoas, assombram ou porque elas não têm conhecimento bíblico, ou porque elas não praticam o conhecimento bíblico. Mas a verdade é que Deus quer nos levar a uma vida de estabilidade. Diga, Deus quer me levar a uma vida de estabilidade. Só que, irmãos, é na falta de conhecimento que o inimigo atua. Fazendo o quê? Matando, roubando e destruindo. Que é exatamente o que ele veio fazer. Veja Oséias 4:6, para você se lembrar. O meu povo está sendo destruído. Quem é que destrói? O diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, onde ele entra com a sua astúcia? Onde é que ele entra com seus dardos inflamados? Onde ele entra com as suas arapucas, estratégias? Onde ele entra com as suas mentiras, com os seus danos? Na falta de conhecimento. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, o diabo, ele não só age na ignorância, como também na negligência a prática da palavra. Veja o que Jesus diz em Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, esse fecha as brechas. Será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Você sabe a segurança de edificar uma casa, uma vida, uma empresa, um negócio sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Essa casa que não cai é a que tem brechas fechadas para o inimigo. Por quê? Porque esse homem é prudente, ele pratica a palavra. Mas diz de um outro tipo de pessoa. Diz o versículo seguinte: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, aqui abriu uma brecha enorme, um portão enorme para o diabo, será comparado a um homem insensato. A insensatez abre essa brecha para o inimigo, que edificou a sua casa sobre a areia. E o que aconteceu? As mesmas circunstâncias vieram. Caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui nós vemos novamente que o inimigo se aproveita de todas as brechas que lhe dermos para matar, roubar e destruir. Então eu estou lhe mostrando, falta de conhecimento é brecha para destruição. Se você não sabe o que a Bíblia diz sobre finanças, a brecha nas suas finanças estarão abertas para que o inimigo lance as suas mentiras e mate, roube e destrua. Amém? Se você conhece o que a Bíblia diz, mas você é insensato, você não pratica a palavra, você não vive a palavra, você abriu uma brecha para que o inimigo possa matar, roubar e destruir. Exatamente onde você não pratica a palavra, especialmente onde você não pratica a palavra. Veja o que diz Efésios capítulo 6, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, o diabo, ele arma ciladas. O diabo avança sobre você e sobre mim, porque ele não pode lhe possuir, ele não pode roubar a sua salvação, ele não pode mexer na obra que Jesus fez na sua vida, ele não pode tirar seu nome do livro da vida, ele não pode levar você de volta para o império das trevas, ele não pode lhe escravizar mais, mas ele pode pegar brechas que você e eu damos, e ele pode armar ciladas para naquelas brechas nós cairmos, e ele poder roubar, matar e
destruir. Então, o diabo é estrategista, ele é astuto, ele fica à espreita, ele trabalha na carne, ele usa todos os meios deste mundo, ele usa os principados e potestades dele, ele arma ciladas e etc, etc, etc. E quem não tem conhecimento, quem não subjuga a carne, quem não pratica e vive a palavra, cai e cai feio. Ou seja, tem a sua vida roubada, destruída e morta. E isso tem sido uma realidade, infelizmente, na vida de muitos cristãos, na vida financeira de muitos cristãos. Então, no telão, uma afirmação: só existe um caminho para a estabilidade e saúde financeira. E esse caminho está na Bíblia. Então, no que depender desta igreja, no que depender deste altar, você vai receber o conhecimento. Isto eu posso lhe oferecer, graças a Deus, pela Bíblia, para você fechar a porta à destruição por falta dele. Agora, subjugar a carne e praticar a palavra, eu não posso fazer isso por você. Eu tenho que fazer por mim e você tem que fazer por você. Amém? E nós vamos então conhecer esse caminho da estabilidade e da saúde financeira. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Então, como é que o indivíduo, por exemplo, quer ter uma vida abençoada financeiramente e ele maltrata a esposa? Ou ele é futriqueiro? Ou ele é mentiroso? Será que esse indivíduo pensa que Deus vai manifestar bênçãos na área financeira? Não. Deus não tapa os olhos desse lado e só está enxergando aquele. A nossa vida é toda aberta, é toda visível diante de Deus. Ele tem os olhos sobre todos. Ele vê o mais interior do nosso corpo, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções. A palavra ainda não chegou à nossa boca, o Senhor conhece toda. Ele vê as nossas atitudes dentro, fora da igreja, como quando estamos junto com pessoas não cristãs, quando nós estamos sozinhos em casa, dentro do nosso quarto, enfim. De Deus não se zomba. Ou será que aquele indivíduo que tem um projeto, um sonho, por exemplo, que Deus não aprova, e ele quer que Deus o honre naquele sonho, naquele projeto, se Deus não aprova, Deus não vai manifestar a bênção, Deus não pode honrar. Ou é aquela pessoa que pratica só algumas partezinhas da Bíblia Sagrada e não as outras todas? Será que essa pessoa vai ver os céus abertos derramando bênção sem medida? Não, não vai. Então, nós não podemos, amados, ser praticantes parciais da palavra, porque a chuva vem, os rios transbordam, o vento sopra, vem a tempestade, e aí, praticar parcialmente é insensatez. A brecha foi aberta ao diabo, consequentemente, a vida, a casa, a área da vida vai cair e será grande a ruína. Então, a Bíblia garante que quem vive os princípios bíblicos, se eventualmente estiver no fundo do poço, no buraco, vai sair de lá. A Bíblia garante que aquela pessoa que pratica os princípios bíblicos vai sair das dívidas, vai prosperar até chegar a ter fartas colheitas na sua vida. Quem pratica é chamado na Bíblia de sábio. As pessoas, o que é um sábio? O sábio é um pensador. Não é só um pensador, é alguém que reflete na palavra que aprendeu e sai a praticar, sai vivendo aquela palavra, estabelece aquilo como princípio da sua própria vida. Então, o sábio, ele não cai nas ciladas do diabo. Vou repetir. O sábio, aquele que pratica a palavra, não cai nas ciladas do diabo. Vamos ver Salmo 119, 98, que diz: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Então, pode vir uma crise financeira, é um inimigo. Pode vir um desemprego, pode vir uma queda, uma perda material. Quando você tem a palavra de Deus e você vive aquela palavra, você é uma pessoa sábia. E o que acontece com os sábios? São o quê? Mais sábios que os inimigos. Ou seja, você é maior do que aquela mentira. Você vai ter como vencer aquela adversidade. Porque os mandamentos, a palavra, eu os tenho sempre comigo. Bom se você tiver aí dentro da sua mente e do seu coração a palavra guardada no seu bom tesouro. Amém? Provérbios 8, 33 diz assim: ouvi o ensino, ouve. Você que vê essa quinta-feira de frio aqui, glórias a Deus.
Você veio aqui ouvir o ensino. Sede sábios. O que é sede sábios? É ouvir, você já fez metade, já veio aqui ouvir, mas agora é praticar. É pôr essa palavra em prática. E não o rejeiteis. Não vá dizer, isso eu concordo, isso eu não concordo. Não rejeite. Seja sábio. Provérbios 14, 16. O ensino do sábio é aqui? Isso. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal. Mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Então, aquele que é insensato, que não pratica a palavra, ele acha que nada vai chegar à casa dele. Aquele que não pratica a palavra, às vezes ele está bem, mas é um falso bem. Não há garantia de que aquilo vá permanecer bem. Só o sábio é cauteloso. Só a pessoa que pratica a palavra é que vê o mal e se desvia. Às vezes nem vê o mal, mas ele é tão sábio que naturalmente ele não passa perto do mal. Deus tira o mal da vida dele, de próximo a ele. Então, vale a pena praticar a palavra. Olha o irmão que está ao seu lado e diga, seja sábio, vale a pena praticar a palavra. Então, eu estou aqui para lhe dizer, amados irmãos em Cristo, sejamos todos nós sábios, pratiquemos a palavra, porque Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Deus ama fazer milagres financeiros. Deus ama fazer milagres financeiros. E nós temos visto aqui entre nós, pessoas saírem do nada para uma vida abundante. Mas nós temos que agir dentro das regras de Deus, dentro das leis espirituais que Deus estabeleceu sobre dinheiro e sobre finanças. Porque há hábitos maus, que às vezes nós adquirimos por influência da nossa família, educação, sociedade, passado, sei lá. Nós herdamos alguns hábitos que foram passados para a gente e eles hoje estão arraigados, são hábitos. E na vida financeira existem maus hábitos também. E existem maus hábitos que levam ao fundo do poço. Sabe? Precisam esses hábitos de serem mudados urgentemente, para que o diabo não alcance vantagem sobre ninguém aqui. Então, se há um mau hábito financeiro na sua vida, na sua família, tem que ser mudado. Porque se há um mau hábito, há algo contrário à palavra de Deus. Deus não pode respaldar o que é contrário. Então, há brecha. Ou por falta de conhecimento, ou por não praticar a palavra e eliminar esse mau hábito. Ou seja, tem uma brecha aberta para que o inimigo, com sua cilada, mate, roube, destrua a sua vida financeira. Diga, eu não quero isso para mim. Então, existem princípios bíblicos que precisam se tornar hábitos. São princípios de Deus, portanto, devem se tornar bons hábitos. Porque estes hábitos geram liberdade financeira. Quem quer liberdade financeira? Você sabe o que é liberdade financeira? É o contrário de qualquer tipo de escravidão. É o contrário de não pode fazer isso, não pode comer aquilo, não pode melhorar a sua refeição, não pode dar isso para o seu filho, não pode pôr numa escola. Isso é escravidão. Não pode por causa de dinheiro. O que é liberdade? Pode. Você é livre para fazer, você é livre nessa área. Então, bons hábitos, essas palavras, essas regras, esses princípios de Deus, que geram hábitos bons financeiros, vão gerar na nossa vida liberdade financeira. São esses bons hábitos que tiram aquele indivíduo do fundo do poço, que levantam o Filho de Deus do pó, do monturo, e o coloca sentado entre os príncipes desta terra. Eu recebo isso para toda a nossa igreja. Então, tem muitos princípios. Nós já tivemos aqui séries e séries sobre finanças, e eu não tenho a ousadia hoje, nem a insensatez de querer mostrar aqui tudo que é regra financeira num único culto. Mas o suficiente Deus colocou no meu coração para a gente dar um basta a todo tipo de problema financeiro, especialmente se alguém está vivendo de crise em crise financeira, tá bem? Então, número 1, Deus é a nossa fonte de renda. Não se iluda achando que
a sua empresa é sua fonte de renda, o seu empregador é sua fonte de renda, o seu salário é sua fonte de renda, a sua capacidade é sua fonte de renda, o seu background é sua fonte de renda, o seu muito estudo é sua fonte de renda, a pensão que deixaram para você é sua fonte de renda, o governo é sua fonte de renda. Não. Deus é a nossa fonte de renda. Diga com fé: Deus é a minha fonte de renda. Olha o que ele diz em Deuteronômio 8:18. Veja que fonte. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza. Então, aquilo que chega à sua mão, é Ele que dá força, que dá ideia, que dá insight, que dá capacidade, que dá condições. É Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar uma aliança. A sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Deus prometeu que nós teríamos força para tornarmos a nossa vida financeira estável. Deus prometeu, Ele pode falhar? Agora, veja Deus como essa fonte que dá o quê? Capacidade, força, inteligência, sagacidade, inteligência, tudo que nós precisamos para adquirir benefícios materiais. Então diga: o Senhor é a minha fonte de renda. Amados, Deus nos criou para nós produzirmos bens, para nós produzirmos riquezas, para nós progredirmos. Deus nos criou para nós progredirmos. Deus nos criou para nós compartilharmos o nosso progresso. Deus nos criou para nós sermos generosos depois de nós progredirmos. Amém? Muito bem. Número 2. Devemos ganhar dinheiro honestamente. Então aqui, eu preciso falar alguma coisa com os irmãos antes de nós prosseguirmos, porque nós estamos com uma sede, né? Aquele tal do sangue nos olhos, lá, com não sei o que na veia, para dizer basta de crise financeira. Nós queremos que chegue. Mas eu preciso lhe falar de uma coisa. Nós não podemos aqui no culto começar a gritar aí com toda a autoridade, basta, 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 e a gente não praticar a palavra, ou não adotar como hábitos saudáveis os princípios bíblicos, porque nós vamos causar risada no capeta. Você vai dar cócegas de riso no diabo. Porque o diabo fala: você está me dando um basta às minhas mentiras, à destruição, ao roubo que eu provoco, a mortes que eu provoco em áreas da vida? Mas você não obedece o teu Deus. Você não se sujeita como Ele manda. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo. Você resiste a mim. Mas você pode resistir a mim se você não se sujeita a Deus? Eu deixo aqui essa pergunta. Nós podemos resistir ao diabo se nós não nos sujeitarmos a Deus? Não, amados. Não adianta vir aqui e basta, 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 se a gente tropeça na própria palavra, nos preceitos de Deus. Não tem basta nenhum. A crise vai se arrastar, a fraqueza vai se arrastar, o medo vai continuar, e tudo aquilo que a gente já falou, basta, vai permanecer. Por quê? Porque o diabo diz: não saio. Não é no grito que o diabo vai embora. Ele vai embora quando ele vê Deus na sua vida, quando ele vê você sujeito a Deus. Aí, olha, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo. Tem gente que só quer resistir ao diabo, mas não se sujeita a Deus. Se não houver sujeição, eu não estou aqui para enganar você. Vai continuar tudo igual. Você pode gritar basta, fazer mãozinha, pôr na internet amanhã todo o culto. Não vai acontecer nada. O basta, as mentiras, o basta ao diabo, está condicionado a sujeitar-se, portanto, a Deus. Está claro, igreja? Nós somos uma igreja de ensino, de conhecimento. Então, vamos deixar bem claro esse ponto 2. Devemos ganhar dinheiro honestamente. Isso tem que ser ponto pacífico na nossa vida. Ganhar dinheiro honestamente. Deus não abençoa trambiques. Eu vou usar umas palavras difíceis aqui, perdoem. Deus não abençoa vigarices. Deus não abençoa enganos, Deus não abençoa mentiras, Deus não abençoa jeitinhos, Deus não abençoa negócios ilícitos. Deus não dá sucesso ao irresponsável. Provérbios 15:27 diz assim: o que é ávido, doido por lucro desonesto, transtorna a sua casa. Mas o que odeia o suborno, o que odeia as coisas erradas, esse viverá. Viverá
estável, viverá a bênção, viverá com abundância. Dinheiro desonesto traz maldição à família. O fruto da desonestidade não tem a bênção de Deus. Dinheiro desonesto transtorna uma casa. Deus só abençoa integridade. Amém, igreja? Provérbios 13:11 diz assim: os bens que facilmente se ganham, esses facilmente se ganham, aqui está implícito que não é a força do trabalho, não é com a força que Deus dá para adquirir. Esses bens que facilmente se ganham, tem gente que só quer ganhar, você sabe, né? Com negocinhos fáceis, enganando os outros, fazendo coisas ilícitas, falcatruas, só jogando. Esses diminuem, esses bens acabam. Mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Então não queira ganhar a qualquer custo, senão você vai perder tudo que você já tem. Tá claro? Amém. Ponto 3. Devemos honrar primeiro a Deus com o nosso dinheiro. Não vamos nos enganar. Não importa, para mim, não importa agora para a igreja, para o resto das pessoas, como o dinheiro chega à sua mão. Porque para cada um de nós pode ser de maneira diferente. O que importa é que quando o dinheiro chega à minha mão e à sua mão, esse dinheiro tem que primeiro honrar a Deus. Ponto final, sem discussão, sem conversa, sem concessão, Primeiro se honra a Deus. Não adianta depois chegar aqui, basta crise financeira. Só que quando o dinheiro chega, você primeiro administra sem sabedoria. Faz tudo que você tem que fazer, paga, resolve coisa, não sei. Mas não honra a Deus primeiro. Então preste atenção, porque Provérbios 3, 9 e 10 não está de enfeite na nossa Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com os teus bens, é para honrar com bens. Bens não é blá, 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 blá. Bens é bens. Coisa. É com o que eu tenho, que é bem, que é coisa que tem valor. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, primeiros frutos, primeiras aquisições, primeiros ganhos de toda a tua renda. Então, igreja maravilhosa, os filhos de Deus, chegou a minha mão, eu primeiro vou honrar a Deus. Primeiro eu penso em Deus, antes de qualquer coisa. Mas se eu não pagar, vão cortar a luz. Vão cortar a luz de qualquer jeito. Se não for esse mês, vai ser no outro. Então aprenda o que eu estou lhe dizendo, porque isso aqui eu falo com conhecimento de causa. Honre a Deus. Primeiro. E a Bíblia diz: e se encherão fartamente os teus celeiros. Vai encher, não vai diminuir. Vai encher. Você está aqui tratando com um Deus que é sobrenatural. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui é representado o seu serviço, o seu trabalho, o seu ganha-pão, a sua forma de ganhar dinheiro. Vai transbordar, vai ter mais, vai ter aumento, vai ter fartura. Mas primeiro, não se engane, honre a Deus com as primícias. Amém? Quem faz encher, amados, é Deus. Portanto, não brinque com Deus, não zombe de Deus. Porque você pode subir rápido, mas se não honrar Deus, vai cair rápido também. Deuteronômio 14, 22 e 23 dizem assim: certamente dará os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. É de ano em ano. Lógico, a colheita era anual. Portanto, quando eles colhiam, eles davam o dízimo de toda a colheita. E perante o Senhor teu Deus, o Senhor não disse: olha, separa no celeiro, vê primeiro o que é que você vai guardar de grão para semear na próxima semeadura. Primeiro, armazena para a tua casa, vê quanto disso você vai negociar, vender, ganhar dinheiro. O Senhor diz: não. Primeiro, você traga o dízimo de toda a colheita. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, o Senhor sempre escolhe um lugar físico para ele se manifestar na sua vida. Ali, o que diz a Bíblia?
Comerás os dízimos do teu cereal. Você vai desfrutar do resultado, do teu vinho, do teu azeite, dos primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Ou seja, toda a vida financeira passava pela congregação. Os irmãos estão entendendo? Muito bem. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos. Deus não negocia dízimo. Todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por que as bênçãos não caem sem medida? Porque as pessoas infringem as regras, os bons hábitos, mantêm maus hábitos na vida financeira. E depois vem, basta de crise. Maus hábitos são plantações que vão trazer como consequência dificuldades financeiras, até virar, quem sabe, uma crise. 1 Coríntios 16:2 diz, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vós ponha de parte em casa. Pense em casa. Tem gente que chega aqui, aí depois que chega na hora do ofertório é que vai lá na recepção buscar um envelope, ou às vezes espera alguém passar. Ou você já tinha que trazer isso pronto de casa. Porque se você tivesse esse princípio de honrar o Senhor com as primícias, você teria um envelope na sua casa, e quando chegasse na sua mão, as primícias já estavam ali separadas, e no primeiro dia da semana, você teria posto de parte na tua casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Aqui se referia naquilo que ia ser entregue nas mãos do apóstolo Paulo. Ou seja, ele não queria essa barganha. Vamos fazer uma oferta, porque o apóstolo Paulo precisa, e nós vamos abençoar a vida dele. Isso tem que estar implícito, isso tem que estar no nosso DNA. Nós temos que saber quais são as necessidades da obra de Deus, dos homens e das mulheres de Deus, da casa de Deus. Nós temos que trazer isso pronto. Não é aqui na hora que a gente pega um envelope e põe R$10 e vem aqui trazendo na mão do bispo. Nós enganamos a quem, amados? Porque tem muita gente que põe no envelope, é oferta. E eu vou chamar aqui com todo temor e tremor de ofertinha. Porque não é as 2 moedas da viúva pobre, é 5, R$10 de gente muito rica. E põe R$10 no envelope e vem aqui e pousa de boa moça, bom moço. Deus sabe que aquilo lá é esmola. Eu tenho que tocar nesse ponto, não fique chateado comigo. Eu aprendi isso a duras penas. São 40 anos, vendo todo tipo de pessoa e todo tipo de semente na obra de Deus. A graça não nos permite ser miseráveis, mesquinhos, esmoleiros. Quando a gente põe uma oferta no envelope, nós não enganamos a Deus que aquilo é um dízimo. Podemos enganar os tesoureiros, podemos enganar o bispo da igreja, mas a Deus ninguém engana. Diz a palavra em 1 Coríntios 16:14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E amor é generoso, amor não é mirrado, amor não é mesquinho, amor não é miserável. Amor é algo grande, é o maior sentimento que existe, é o maior dom que existe, chama-se amor. Então, quando nós pensarmos em honrar a Deus, em dizimar, em ofertar, tem que ser com amor, tem que ser algo grande para Deus. Amém? Amados, por que ao dizimar nós honramos a Deus primeiro com o dinheiro que nós ganhamos? Eu preciso tocar nesse ponto. O dízimo, eu coloquei aqui alguns tópicos. Por que quando nós dizimamos, nós honramos a Deus primeiro? E por que tem que ser assim? Vamos lá, pelo menos na minha vida é assim, eu creio que eu tenho um coro aqui junto comigo dentro dessa igreja. Nós dizimamos pelo que Deus é em nossa vida. Quem faz isso? Quem na sua vida isso é verdade? Vai ler comigo, vamos lá. Nós dizimamos pelo que Deus é em nossa vida. B. Leia comigo. Nós dizimamos como gratidão a Deus pelo que Ele já fez por nós no passado. C. Nós dizimamos como gratidão pelo que Deus nos dá hoje. D.
Nós dizimamos pelo que Deus nos dará no futuro. E nós dizimamos porque nós somos sábios. F. Nós dizimamos porque nós somos obedientes. G. Nós dizimamos porque nós plantamos para colher segundo a lei da sementeira e da ceifa. H. Nós dizimamos porque nós vivemos o pacto da graça de Deus. I. Nós dizimamos porque nós temos a revelação da bênção que é o dízimo. J. Nós dizimamos porque nós não discutimos com Deus. K. Nós dizimamos porque nós deixaremos herança para nossos filhos e netos. L. Nós dizimamos porque nós somos exemplo para o rebanho de Cristo. M. Nós dizimamos porque nós vemos o resultado dessa prática em nossa vida. N. Nós dizimamos como forma de louvor e adoração a Deus. O. Nós dizimamos porque nós amamos a Deus e sua obra. Tá bom? Nós dizimamos, ponto. Quem é dizimista, preste atenção, vai poder dar um basta hoje a qualquer tipo de finança quebrada, crise financeira. Bispo, e quem não é, vai passar a ser a partir de hoje para dar um basta às mentiras que chegam, às inseguranças do mercado, às crises do Brasil, às crises do mundo, e seja lá mais o que o diabo e o inferno inventem para roubar, matar e destruir você. Não dá mais para seguirmos adiante negligenciando um princípio do coração de Deus. Ouça o que eu lhe digo, porque isto é profético. Os dias se tornarão maus e piores. Ou nós praticamos a palavra na sua essência, na sua totalidade e incondicionalmente, ou nós seremos alcançados pelas mentiras deste mundo, pelas circunstâncias deste mundo. Você não quer isso, eu não quero isso, Deus não quer isso. Então, vamos parar de negligenciar, de sermos imprudentes, tolos, insensatos, e achar que nós estamos edificando a nossa vida, as nossas finanças, nosso casamento, a nossa família, sobre a rocha. Se não houver prática total da palavra de Deus, vai cair. Vai desmoronar e será grande a ruína. É Jesus quem diz isso, não sou eu. Tá claro, igreja? Não pense que essa mensagem é uma mensagem acusadora, intimidadora. Não é. É uma mensagem de exortação que é chamada de atenção com encorajamento. Pare de brincar com Deus, de zombar de Deus. Passe a praticar a palavra incondicionalmente, incluindo a sua vida financeira nisso. Amém? Porque daqui a pouco quem não é dizimista vai querer dar a mão para o irmão do lado e dizer basta. E eu vou lhe dizer, não brinque, porque Deus sabe que você tem área que não está em linha com Ele. E aqui não tem concordo ou não concordo. Amados, se você não confia nesse ministério, São Paulo é muito rico de ministérios, você há de achar um confiável para você depositar a sua semente financeira. E se alguém está aqui há mais de um ano e ainda não aprendeu a confiar em nós, o seu lugar não é aqui. Eu não conheço ministério mais transparente, digno, fidedigno do que este aqui, em que eu plantei a minha família para a honra e glória do Senhor. Temente a Deus e que com sabedoria administra as finanças do Senhor, porque aqui tudo é do Senhor. E eu aprendi que tem 3 coisas que não se mexe, porque senão se cai. Não se mexe na glória de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Não se mexe em sexo alheio. E não se mexe no dinheiro de Deus. Se um homem de Deus mexer numa dessas 3 áreas, ele cai. Deus tira o candeeiro. Amém? Ponto 4. Devemos poupar sabiamente.
Mas em tempo de crise, é em tempo de crise, dizem os especialistas, que se investe, que se procura as oportunidades e que se poupa também. Olha só, Eclesiastes 11, 1 e 2 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quer dizer, você tem que ampliar a sua visão para você pensar um pouquinho lá na frente também. Pode ser que agora você vá investir e você não vai ver o retorno. Hoje os investimentos melhores são a longo prazo. Diz o versículo 2, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra, invista. E dizem os especialistas, e a Bíblia já dizia isso, não invista tudo numa coisa só, diversifique os seus investimentos, minimize os riscos. O aumento vem pouco a pouco e vem com sabedoria. Amém? Aprenda a investir. Há muitos anos nós demos uma receita aí que o apóstolo nos ensinou, é maravilhosa. Quem lembra? 10, 10, 80. 10 primícias, 10 invista, 10%. E 80 administre para o seu viver. Amém? Se você quiser seguir essa receita. Se não, faça a sua. A porcentagem do que você investe, você administra e decide. Não mexa na parte de Deus. Jamais. Ok? Esse maior investimento é o maior, é para a vida eterna. Esse a gente não toca. Ponto 5. Devemos ter sempre tudo organizado. Então, se você é organizado, essa organização tem que ser levada também para a vida financeira, para os salários, para a forma de gastar, de administrar o dinheiro. Diz Provérbios 21, 5. Os planos do diligente, do organizado, tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Sabe aquela pessoa que é bagunçada nas finanças, bagunçada com as contas? Tem gente que é bagunçada até com a conta da luz, da água, o imposto. Onde que está? Eu pus aqui, não está mais aqui. A pessoa não tem um lugar fixo para pôr. Ela não tem uma pasta para arquivar o que está pago, o que é conta a pagar. É tudo uma confusão. Precisa toda hora, alguém está pegando segunda via, está indo não sei aonde pagar, porque perdeu, porque extraviou, porque não sei o que. Então, lute por essa ordem e organização dentro da sua casa e inclua suas finanças nisso, ok? A bagunça, a confusão nas finanças, na desordem da administração leva à pobreza, leva a perdas. Ponto 6. Devemos planejar os gastos. Tem que planejar. Olha, faça um orçamento, a gente está falando isso há 500 anos. Ponha no papel. Não gosto de papel. Põe no computador, ponha no seu tablet, ponha onde você vai ter uma planilha, sei lá. Faça uma tabela, mas faça um orçamento. Provérbios 21, 20 diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, do que planeja, do que se organiza, no que administra bem, no que tem uma planilha, no que sabe quanto entra e quanto sai. Mas o homem insensato os desperdiça. Quer dizer, entra, mas perde. Não sabe administrar aquilo. Não há azeite, não há tesouro, não há nada. Deus faz chegar a pessoa, por falta de organização, perde tudo. Por falta de planejamento, os gastos são maiores do que as entradas. Eu achei aqui na nova tradução na linguagem de hoje, olha só. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. O organizado, o que planeja, esse é o sensato. Mas o insensato, não tem o suficiente, porque gasta tudo o que ganha. Você já viu gente que recebe, nos primeiros 10 dias já não tem mais nada. Não é por necessidade, não. Você sabe, grande parte que recebeu esse fundo de garantia, era fundo de garantia, bispo, que o governo liberou aí, não sabe para onde foi o dinheiro? Teve gente aqui na igreja que me procurou e falou: bispo, eu recebi tanto. Eu falei: que bênção! Ui, esse dinheirinho veio, você não estava esperando. Pois é, em uma semana eu não tenho mais nada. Quer dizer, um dinheiro que não estava se esperando, um dinheiro que Deus fez chegar. Não houve planejamento, não houve sensatez, não é? Tinha o suficiente para, talvez, pagar dívidas, ou para acertar alguma coisa, ou para investir em alguma coisa, mas não.
porque gastou tudo, sem planejar, foi embora. E dinheiro é assim. Você já viu, às vezes você tem, se você bobeia, daqui a pouco você fala, cadê? Já foi. Gastou, acabou. Gastar por impulso, amados, é terrível, tá? É prejudicial. Ponto 7. Devemos sair urgentemente de dívidas. Então, vamos conversar sobre isso também, porque a maior desculpa que a gente ouve, ou maior justificativa, não quero chamar de desculpa, não dá para pagar a dívida. Quando você diz não dá, Deus conhece as suas finanças. E Ele sabe se realmente não dá naquele momento. Mas hoje eu queria tocar num ponto que tem gente que dá sim, só não quer. Tem gente que dá sim, para ir pagando, acertando, pondo de lado, mas não abre mão dos seus luxos, do seu padrão de vida. Não se sujeita a apertar um pouco o seu cinto ou da sua família para acertar uma dívida. Eu queria dizer para você que isso é pecado. A Bíblia manda pagar. Olha o que diz Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. A ninguém. A ninguém é ao ímpio, é ao salvo, é lá fora da igreja, é para um familiar, é para um parente, é para um amigo, é para um irmão em Cristo, é para o banco, é para uma instituição financeira. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Isso seria suficiente para a gente orar, organizar a nossa vida, e se não há realmente nada, começar a orar a Deus para que venha o recurso. Não, para eu fazer isso, para eu comprar aquilo, para eu mudar o móvel. Não, que venha o recurso para eu pagar o que eu devo. Isso se realmente não há. Mas, se a gente puder remanejar alguma coisa, se a gente puder abrir mão de alguma coisa, se a gente puder apertar por um tempo a situação, a Bíblia diz que é para fazer isso. Porque a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. O que nós podemos dever? Só amor. Com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Mas não adianta dizer, eu te amo, mas eu não te pago o que eu devo. Preste atenção, porque isso acontece dentro da casa de Deus. Pessoas fazem negócios com outras pessoas. E porque, irmão, eu pago o ímpio e eu deixo o irmão. Isso é pecado. Isso é zombar de Deus. Por que você paga o ímpio e não paga o irmão? Porque o irmão é longânimo. O irmão tem que aturar tudo. O irmão não vai te levar a juízo. O irmão dá outra face. Só que Deus está vendo. 2 pesos e 2 medidas, a Bíblia diz que é abominação diante de Deus. Então não paga o irmão, porque o irmão é bom. Porque o irmão tolera, porque o irmão vai aguardar. O irmão não vai para o fight. O irmão não vai criar encrenca. Alguns até criam, né? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Amém? Tem muita gente que fica muito triste porque está precisando receber um dinheiro, que estão lhe devendo, que é seu direito receber aquele dinheiro. Já passou do prazo aceitável, suportável, mas a pessoa não paga. Só que não paga não é porque não pode. Ela diz que não dá, lógico. Ela diz que não pode. Mas você vê ela trocando de carro, você vê aquela pessoa sempre com roupas novas, você vê aquelas pessoas trocando os tênis importados para os seus filhos, pagando viagens, fazendo isso, fazendo aquilo. Então não venha dizer que não pode, que não dá. Isso é cara de pau. Isso é zombar de Deus, porque quem zomba de um irmão está zombando de Deus. Quem pode fazer o bem, acertar, pagar, resolver uma questão e não o faz,
é negligente, é imprudente. Uma hora a tempestade vai ser tão grande que vai cair tudo, vai desabar. Não pode ficar devendo nada para ninguém. E se eu fosse dar um conselho, eu diria: comece pagando ao teu irmão em Cristo. Comece acertando dentro da família da fé. Porque está escrito também que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, amados, tem pessoas que emprestaram, tem pessoas que venderam. E se elas fizeram isso, elas esperam o retorno. Algumas pessoas precisam, algumas pessoas choram conosco em gabinete e não querem abordar o irmão, não sabem como, não querem que aquilo quebre a amizade, né? Separe, desvencilhe as coisas, então vão se aguentando, mas ninguém sabe muitas vezes a dor, o prejuízo, as consequências da falta daquele pagamento na vida daquele que está precisando. Então, estou aqui para dizer, dívidas têm que ser pagas. Com sabedoria, com disciplina, reprograme a sua dívida. Seja com o governo, com instituição financeira, com pessoas, com família, com parentes, com irmãos da igreja. Vá ao banco, fale com o gerente, fale com teu irmão. Não é para dar desculpa, é para pagar. Eu quero que essa mensagem corra, porque tem muita gente na obra de Deus com desculpas sendo caloteiras. E essas pessoas não vão ter bênção por longo tempo. É que Deus demora, Deus é longânimo. Ele demora para ter o acerto, porque Deus é perdoador, longânimo, mas um dia Deus se ira. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se, mas um dia Deus fala: chega. Você está abusando do meu filho, da minha filha. Você passou dos limites aceitáveis, do bom senso, do que é possível suportar. Então, vá falar com uma pessoa, com o seu credor, parcele, mas pague. Pague o que é devido. Crente tem que ser honesto. Provérbios 3, 27 diz: não te furtes a fazer o bem a quem de direito. O bem é pagar o que você deve a quem é direito. Estando na tua mão o poder de fazê-lo. Entendeu o que eu disse desde o início? Deus sabe quando não pode. E quando não pode, a pessoa vai e Deus testifica que não pode, que está se esforçando. Mas quando pode, tem que pagar. Tem que acertar. Ok? Ponto 8. Devemos ter um compromisso sério e total com Deus. A sua vida, o seu tempo, seus relacionamentos, seu dinheiro, sua família, seu trabalho, seu lazer, suas férias, sua vida espiritual. Coloque tudo, não deixe nada de fora, das mãos de Deus. Coloque tudo nas mãos de Deus. Provérbios 16, 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Tudo que você faz, tudo que envolve a tua vida, coloque nas mãos de Deus. Veja com Deus como é que você vive cada etapa. Eclesiastes 5,19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu, não é do seu trambique, desculpe, não é para gozar, né? Deus deu o poder de gozar da falcatrua. Não, do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Então, desfrutar do trabalho é dom. Não estrague o que Deus já lhe deu. Jesus é a nossa fonte, nada nos faltará. Amados, o diabo não tem poder sobre nós, a não ser que coloquemos o pé no seu laço, ou por falta de conhecimento, ou por não subjugarmos a nossa carne, ou por não praticarmos a palavra de Deus. Se você não tem conhecimento, você está com o pé no laço do capeta. Se você não subjuga a sua carne e se sujeita a Deus, você está com o pé no laço do capeta. E se você não pratica o que Deus já lhe falou, você está com o pé no laço do capeta. Não se iluda. Nós vamos agora dar um basta à crise financeira e orar por um milagre financeiro em nosso meio. Eu já lhe passei o conhecimento. Isto aqui vai acontecer. Isto vai acontecer, que Deus me disse que vai acontecer.
Hoje é dia de basta em crise financeira, em insegurança, incerteza, em negócios travados. Então, dê a sua mão aí para o irmão que está ao seu lado. Preste bastante atenção que isso não é brincadeira. Isso não é um jogo que a gente dá a mão e vai acontecer. Não, isto é fé, isto é confiança, isto é prática da palavra, isto é confissão em linha, isto é autoridade exercida, poder de Deus, unção do Espírito, unidade da igreja. Bispa, tem muita coisa errada na minha vida que eu preciso acertar nessa área. Glória a Deus que o Espírito já lhe mostrou. Então você sai daqui com seu coração que foi completamente ensinado, e você vai viver essa palavra, e pode com autoridade dar um basta agora, porque você sai daqui para viver uma nova realidade, bons hábitos na sua vida, e o diabo tem que fugir sim, em nome de Jesus. Então, com fé e autoridade, dê a mão, se você quer, logicamente, a essa pessoa e diga: Senhor Jesus Cristo, nós damos um basta em toda mentira do inimigo, que veio à nossa vida por um caminho, por uma brecha que demos. Essa mentira já está fugindo por 7 caminhos. Nós estamos unidos de alma, unidos de espírito. Nossas mãos unidas agora são a unidade da igreja, do corpo de Cristo. E é nessa unidade que o Senhor ordena a bênção. Eu quero ver mudanças na vida financeira deste meu irmão e na sua família. Eu quero ver mudanças na minha vida financeira e na minha família. O inimigo tem tentado nos convencer de que vivemos tempos de crise no Brasil e no mundo, e que vamos perder, que vamos ficar mal, que vamos sofrer, que vamos ser infelizes. Mas hoje nós nos levantamos com fé, com força, com poder, com a autoridade de Jesus Cristo, para dar um basta à crise financeira. Na autoridade do Espírito Santo, nós rechaçamos toda pobreza, toda miséria, toda dívida, toda necessidade não suprida, toda escassez, toda vergonha, toda humilhação. Nós repreendemos, em nome de Jesus, a persistente falta de dinheiro, o desemprego, a falta de clientes, a falta de vendas, a falta de pacientes, as contas atrasadas, o cheque especial no vermelho, o cartão de crédito estourado, as cobranças, as falências, os leilões de casas e apartamentos, as perdas de bens. Eu repreendo, junto com o meu irmão, em nome de Jesus. E é no nome santo de Jesus que nós dizemos basta. O nosso Deus é o grande e temível Deus. Ele é o grande eu sou. Ele é o todo-poderoso. Ele é Jeová Jiré. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele está aqui agora, vendo a nossa fé e a nossa unidade. Solte da mão do seu irmão e levante a sua mão na direção da rua, da sua casa, porque nós vamos mandar uma palavra para os nossos familiares que não estão aqui. Senhor Jesus Cristo, Tu disseste profeticamente: filhos, filhas, irmãos, irmãs, mulheres, maridos, casas, famílias. Por isso, nós mandamos agora uma palavra de vitória, de libertação financeira, especialmente onde havia crise, onde havia falta, onde havia necessidade na minha família, onde um dardo inflamado do maligno penetrou, uma cilada do inferno que produziu perda, pobreza e dívidas. Em nome de Jesus, essa arma forjada contra a minha família não prosperará. Com o escudo da fé, eu apago todo dardo inflamado do inferno,
lançado contra a minha casa, que a fez perder, endividar, paralisar e não prosperar. Vire-se para o altar agora e diga com fé: Senhor Jesus, nesta noite eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu servirei a Ti, junto com os meus, também na área financeira. Eu não me calarei, eu não fecharei os meus lábios, eu não recuarei, eu não me atemorizarei, eu não me intimidarei, mas eu lutarei e eu vencerei. Eu tenho a ousadia de dar um basta na crise financeira. Eu tenho a ousadia, pela fé, a partir de hoje, de viver incondicionalmente os princípios bíblicos que eu já conheço. Eu não quero mais ferir o coração de Deus, sendo negligente e desobediente. Eu colocarei minha vida financeira em ordem. Eu pagarei o que eu devo. Eu pagarei tudo com a ajuda de Deus. Eu administrarei sabiamente os meus recursos. Eu serei um fiel dizimista para a glória de Deus. Basta de crise financeira, em nome de Jesus. Basta de crise financeira, em nome de Jesus. Basta de crise financeira, em nome de Jesus. Que venha a estabilidade e a saúde financeira para minha vida, para minha casa, para os meus irmãos, para as suas famílias, para a minha igreja, para o povo de Deus que crê e pratica esta palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e te agradecemos, ó Deus, por essa mensagem que nós temos absoluta certeza veio diretamente do trono da tua graça para abençoar, Jesus, a vida de todos os teus filhos, ó Pai. E nós recebemos com gratidão, Jesus, esses ricos ensinamentos. Ó Deus, oramos, Senhor, para que os teus filhos, Jesus, coloquem em prática os ensinamentos da tua palavra, Jesus, para que recebam em suas vidas a manifestação de todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para aqueles que te ouvem, para aqueles que praticam a sua palavra, Jesus. Nós nos despedimos, ó Pai, declarando que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que creem e recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus.